Existe uma guerra acontecendo agora mesmo ao seu redor, e os seus olhos não conseguem ver. Não é metáfora. Não é linguagem poética de pregador empolgado. É uma realidade descrita com detalhes precisos nas páginas da Bíblia. Uma realidade que envolve seres de poder incompreensível, hierarquias organizadas com uma inteligência que ultrapassa a compreensão humana, batalhas que determinam o destino de nações inteiras e que influenciam, de maneiras que você jamais imaginou, cada detalhe da sua vida cotidiana. E se eu te dissesse que a maioria dos cristãos que vai à igreja toda semana, que canta, que ora, que lê a Bíblia, nunca recebeu o ensino completo sobre o que realmente existe nesse mundo invisível? Que há verdades sobre anjos e demônios escondidas nas dobras das Escrituras que a maioria dos sermões jamais tocou, que a maioria dos livros de teologia popular deixou passar, e que, quando você entender, vão mudar para sempre a forma como você ora, como você enfrenta a vida, como você se posiciona diante do invisível. Imagine que é de madrugada, a casa está quieta, todo mundo dormindo, e você está acordado sem saber muito bem por quê. Existe um peso no ar que você não consegue nomear, uma inquietação que não tem endereço certo. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de que algo maior do que você está acontecendo ao redor, de que o mundo que você enxerga é apenas uma camada fina sobre uma realidade muito mais profunda e muito mais intensa? Você talvez nunca tenha falado sobre isso com ninguém, porque parece loucura, porque as pessoas ao redor vivem como se esse outro mundo simplesmente não existisse, como se anjos fossem decoração de Natal e demônios fossem fantasia de Halloween. Mas você sabe que não é assim. Você sente lá no fundo que esse mundo espiritual é real, que ele importa, que ele afeta a sua vida de maneiras que você ainda não entende completamente. E é exatamente essa inquietação que trouxe você até aqui hoje. Você não está sozinho nessa. Tem muita gente que assiste a esse canal carregando esse mesmo peso em silêncio, a mesma vontade de entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível. O mesmo cansaço de respostas superficiais que não chegam perto da verdade. Antes de entrarmos nas 7 verdades que vão transformar a sua compreensão sobre anjos e demônios, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito diretamente. Você já teve medo de algo que não conseguia ver? Já sentiu que havia uma força agindo contra você que não era simplesmente circunstância, não era azar, não era coincidência ruim, mas algo com intenção, com direção, com propósito de te derrubar? Se a resposta é sim, escreva nos comentários agora mesmo. Eu sinto que há uma batalha acontecendo na minha vida e eu preciso entender melhor o mundo espiritual. Escreva isso. Não porque é uma formalidade, não porque o canal pede, mas porque ao dar voz a esse sentimento, você está quebrando o silêncio que o inimigo usa para te manter isolado, achando que você é o único que sente isso. Cada pessoa que comenta ajuda outra pessoa que está passando pela mesma coisa a saber que não está sozinha nessa batalha. A grande tragédia do cristão moderno não é a falta de fé, é a falta de informação. É enfrentar uma guerra sem conhecer o terreno, sem entender quem são os combatentes, sem saber as estratégias do adversário, sem compreender as dimensões desse conflito. O apóstolo Paulo escreveu para os Efésios algo que deveria ser ensinado em toda a igreja, em todo retiro, em todo culto de jovens, em toda escola bíblica. Ele disse, em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Leia essa frase de novo e deixa ela pousar na sua mente. Paulo não estava falando em sentido figurado. Ele estava descrevendo uma realidade estruturada, organizada, com níveis de autoridade, com hierarquias, com territórios, com estratégias. E se há uma guerra assim acontecendo, você não pode continuar entrando nela sem saber com o que está lidando. Antes de revelar cada uma das 7 verdades que vão abrir sua mente sobre esse mundo, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui,
Se esse assunto ressoa com algo dentro de você, se você sente que há muito mais sobre o mundo espiritual do que você foi ensinado, então esse canal foi criado para você. Aqui não existe resposta superficial, não existe ensino raso, não existe aquela conversa de que anjos são bonitinhos, com asas brancas, e demônios são seres grotescos com chifres. Aqui a gente mergulha nas escrituras com seriedade, com profundidade e com respeito pela verdade bíblica. Se inscreva agora, ative o sininho das notificações e deixe o canal te avisar toda vez que uma nova revelação estiver disponível. Porque você não veio até aqui por acaso. E cada vídeo desse canal é uma oportunidade de você sair do lugar de confusão e entrar no lugar de clareza e autoridade espiritual. Agora vamos às 7 verdades. A primeira verdade é esta: os anjos não são todos iguais. E a Bíblia descreve uma hierarquia celestial de uma complexidade que a maioria das pessoas jamais imaginou. Quando as pessoas pensam em anjos, imaginam seres iguais, uma espécie de exército uniforme de figuras luminosas que fazem basicamente a mesma coisa. Mas as Escrituras contam uma história completamente diferente. No primeiro capítulo da Carta aos Hebreus, o escritor inspirado faz uma distinção fundamental entre o Filho de Deus e os anjos. E nessa distinção, ele revela que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Mas servir como? Em que capacidade? Com que autoridade? Porque o que Paulo revela em Colossenses capítulo 1, versículo 16, é que foi por meio de Cristo e para Cristo que foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tronos, soberanias, principados, potestades. Isso são categorias. Isso são níveis de uma hierarquia que existe no mundo celestial, que foi criada com propósito, com função, com distinção de autoridade e de responsabilidade. E o que a maioria dos cristãos não sabe é que essa hierarquia não é invenção de escritores medievais ou de filósofos místicos. Ela está na Bíblia. Ela está nas palavras do próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E entender essa hierarquia muda completamente a forma como você ora. Porque quando você clama o nome de Jesus sobre uma situação, você está invocando uma autoridade que está acima de todos os tronos, acima de todas as soberanias, acima de todos os principados, acima de todas as potestades, tanto no mundo visível quanto no invisível. A segunda verdade que você nunca ouviu é esta: os serafins e os querubins são seres completamente diferentes entre si, e nenhum dos dois se parece com aquilo que você provavelmente imaginava. Serafim. Essa palavra aparece na Bíblia em Isaías capítulo 6, e a visão que o profeta descreve é de uma intensidade que deixa qualquer leitor desconfortável, porque não corresponde à imagem suavizada que a cultura popular criou desses seres. Isaías viu o Senhor assentado em seu trono, alto e exaltado, e ao redor do trono havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O peso desse clamor era tão intenso que os batentes da porta foram abalados e a casa se encheu de fumaça. Serafins são seres de adoração contínua, de intensidade sobrenatural, guardiões da santidade de Deus. A palavra serafim, em hebraico, significa literalmente os ardentes, os que queimam. E essa imagem não é acidental. Eles existem na presença direta de Deus, ardendo com uma chama de adoração que não se extingue jamais. Já os querubins são descritos em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 de uma forma que é francamente aterrorizante para quem espera criaturas delicadas. Ezequiel viu 4 seres viventes, cada um com 4 faces: a face de um homem, a face de um leão,
a face de um boi e a face de uma águia. Cada um tinha 4 asas. Suas pernas eram retas, e a sola dos pés era como a sola do pé de um bezerro. As asas se tocavam uma à outra, e eles se moviam sem se voltar, indo em qualquer direção sem mudar de posição. Rodas giratórias de fogo se moviam com eles. A aparência desses seres era como brasas ardentes, como archotes de fogo. Os querubins são guardiões da glória de Deus, portadores do trono divino, seres de uma magnitude que a mente humana mal consegue processar. E quando Gênesis capítulo 3, versículo 24, registra que Deus colocou querubins à entrada do Éden com uma espada de fogo giratória para guardar o caminho da árvore da vida, não estamos falando de uma decoração simbólica. Estamos falando de guerreiros espirituais, de uma ordem superior que executam a vontade de Deus com uma autoridade que não tem paralelo no mundo visível. A terceira verdade é uma das mais impactantes e menos ensinadas. Os anjos caídos mencionados em Gênesis capítulo 6 são uma categoria específica de seres espirituais que transgrediram de uma forma única. E o que aconteceu com eles revela algo profundo sobre os limites que Deus estabeleceu entre o mundo espiritual e o mundo físico. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, registra algo desconcertante. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A expressão filhos de Deus no Antigo Testamento, especialmente no livro de Jó, capítulos 1 e 2, é usada para descrever seres angélicos que se apresentavam diante de Deus. Isso significa que Gênesis 6 está descrevendo anjos que cruzaram uma fronteira que não deviam cruzar, que abandonaram sua morada original para se unir a mulheres humanas. A carta de Judas, versículo 6, é explícita sobre isso. E os anjos que não guardaram o seu original estado, mas abandonaram a sua própria morada, ele os reservou em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, confirma: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os precipitou no inferno e os entregou a correntes de trevas, reservando-os para o juízo. Isso significa que existe uma categoria de seres caídos que está diferente dos demônios que circulam na terra. Uma categoria que foi aprisionada especificamente por causa de uma transgressão de fronteiras entre mundos. E isso revela algo fundamental sobre a natureza da soberania de Deus. Ele estabeleceu limites entre o mundo espiritual e o mundo físico, e quando esses limites foram violados, o julgamento foi imediato e irrevogável. Entender isso muda a forma como você interpreta a guerra espiritual. Porque nem todo ser espiritual tem a mesma liberdade de operação, e o poder de Deus sobre esses limites é absoluto. A quarta verdade que vai transformar sua compreensão é esta: a hierarquia demoníaca descrita por Paulo não é apenas uma lista de títulos, mas uma estrutura de governo espiritual sobre territórios, nações e sistemas humanos. E o livro de Daniel revela como isso funciona na prática com um nível de detalhe que arrepia. Em Daniel, capítulo 10, o profeta havia orado e jejuado por 21 dias. 21 dias sem resposta visível, sem sinal, sem manifestação. E então um anjo apareceu e disse algo extraordinário: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deixa a profundidade disso pousar na sua mente. O anjo enviado com a resposta de Deus para Daniel foi detido por 21 dias
por um ser chamado o Príncipe do Reino da Pérsia, que era um ser espiritual de autoridade sobre aquele território. Uma potestade que governava espiritualmente sobre uma das maiores civilizações da história humana. E somente quando Miguel, descrito como um dos príncipes de maior autoridade na hierarquia angelical, veio em auxílio, a mensagem pôde ser entregue. Isso revela que existe uma guerra real, não metafórica, acontecendo nas dimensões espirituais. Uma guerra que envolve territórios, que envolve autoridade sobre nações, que envolve resistência e combate entre seres de hierarquias diferentes. E isso explica por que Paulo, em Efésios capítulo 6, usa linguagem tão específica quando descreve os adversários do crente. Principados, que são seres com autoridade sobre regiões, potestades, que são seres com poder delegado sobre sistemas, príncipes das trevas, que são governantes espirituais no plano invisível, e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que são as forças militares dessa hierarquia. Você não está lutando contra uma força genérica do mal. Você está em meio a uma guerra estruturada, com cadeia de comando, com territórios, com estratégias, com objetivos definidos. Você chegou até a metade desse conteúdo e eu preciso pausar por um segundo para fazer um convite. Se você é o tipo de pessoa que chegou até aqui, que não se contentou com as primeiras frases, que precisava entender mais, então você é exatamente a pessoa para quem esse canal foi criado. Sabe por quê? Porque você não está satisfeito com respostas rasas. Você sente que há algo acontecendo no mundo espiritual que a maioria dos lugares não ensina com profundidade suficiente. E esse canal existe para você, para quem quer entender o que a Bíblia realmente revela sobre o mundo invisível, não o que a tradição popular distorceu, não o que o medo transformou em superstição, mas o que as Escrituras afirmam com clareza e autoridade. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e garante que cada nova revelação bíblica chegue até você, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso do que o que você acabou de ouvir. A quinta verdade é uma das mais libertadoras. O nome de Jesus não é apenas uma expressão religiosa usada no encerramento de orações. É, segundo as próprias Escrituras, o nome acima de todos os nomes em todos os reinos de existência, visíveis e invisíveis. E o crente tem autoridade real para usá-lo como chave de acesso a um poder que transcende qualquer hierarquia espiritual maligna. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, diz com uma clareza que não deixa espaço para interpretação ambígua. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Todo o joelho. Nos céus, onde estão os anjos santos e os seres espirituais da hierarquia divina. Na terra, onde vivemos, e debaixo da terra, onde estão os seres espirituais aprisionados. Todo joelho. Isso não é uma afirmação poética sobre a popularidade religiosa de Jesus. É uma declaração de soberania cósmica absoluta. E Lucas capítulo 10, versículo 17, registra algo que confirma isso na experiência dos discípulos. Eles voltaram da missão e disseram a Jesus: Senhor, até os demônios se nos sujeitam em teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dou o poder de pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos prejudicará. O que Jesus estava descrevendo não era uma autoridade reservada para os 12 apóstolos em uma missão específica do século I. Era a realidade espiritual do que significa operar com a autoridade do nome de Jesus, numa hierarquia espiritual onde esse nome está no topo absoluto. E quando você ora invocando esse nome com fé, com compreensão de quem é Jesus, com consciência dessa autoridade, você não está repetindo uma fórmula. Você está exercendo um direito espiritual que foi concedido ao crente pela própria ressurreição e exaltação de Cristo.
A sexta verdade é sobre algo que a maioria dos ensinamentos sobre guerra espiritual erra completamente. A armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, não é uma lista de itens espirituais para você visualizar em meditação. É uma descrição da própria pessoa de Jesus Cristo aplicada sobre o crente. E quando você entende isso, a forma como você se veste espiritualmente muda completamente. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17, lista os elementos dessa armadura: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos, como se veste uma armadura. O paralelo não é acidental. A verdade é Jesus. A justiça é Jesus. O evangelho da paz é a obra de Jesus. A fé é o escudo que conecta ao poder de Jesus. A salvação é a obra consumada de Jesus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus, porque João capítulo 1 declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Quando Paulo descreve a armadura, ele está descrevendo o que acontece quando o crente se reveste de Cristo, quando há uma identificação tão profunda com a pessoa e a obra de Jesus que as forças espirituais malignas não encontram ponto de entrada, não encontram vulnerabilidade, não encontram brecha, porque a armadura perfeita é Cristo, e Cristo não tem fraqueza que o inimigo possa explorar. A sétima e última verdade é, talvez, a mais urgente de todas. O Apocalipse revela que a batalha espiritual final já começou, e o livro do fim dos tempos não é apenas uma profecia sobre o futuro distante. É um mapa do conflito espiritual que está se intensificando agora, e os anjos que João viu têm papéis específicos que afetam o presente. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Descreve algo que deveria ser lido com atenção absoluta. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava, e os seus anjos, mas não prevaleceram. E não se achou mais o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, aquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. A expulsão de Satanás e de seus anjos para a terra é descrita como um evento que intensifica o perigo para os habitantes da terra. O versículo 12 é devastador em sua clareza. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu a vós, estando com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Grande ira, pouco tempo. Isso não é uma realidade futura desconectada do presente. É a realidade espiritual que explica o aumento da pressão que os crentes sentem, a escalada da perseguição, o endurecimento dos sistemas contra o evangelho, a intensificação dos ataques contra famílias, contra mentes, contra relacionamentos. O inimigo sabe que o tempo está se esgotando, e isso aumenta a violência e a sofisticação dos ataques. Mas Apocalipse capítulo 12, versículo 11, revela também a estratégia de vitória dos crentes nesse tempo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, pela disposição de colocar o reino acima da própria vida. Essa é a estratégia de guerra espiritual para o tempo final. Não é uma estratégia de fuga, não é uma estratégia de isolamento, não é uma estratégia de medo. É uma estratégia de vitória, baseada na obra consumada de Cristo e na declaração corajosa dessa verdade diante de um mundo que cada vez mais se recusa a ouvi-la. E agora, antes de encerrar, eu preciso trazer à tona algo que conecta todas essas 7 verdades em uma única realidade prática para a sua vida. O conhecimento sobre a hierarquia espiritual de anjos e demônios não é um exercício intelectual, não é teologia para impressionar em debate,
Não é curiosidade espiritual para alimentar a mente. É equipamento de guerra. É a diferença entre um soldado que entra no campo de batalha sabendo exatamente onde está, com quem está lutando, quais são as táticas do adversário e quais são as armas disponíveis, e um soldado que entra completamente às cegas, sendo derrubado por ataques que sequer reconhece como ataques espirituais. Quando você sabe que os principados governam territórios, você entende por que certas cidades têm padrões de pecado tão arraigados, por que certas famílias repetem os mesmos ciclos de destruição por gerações, por que certos sistemas resistem ao Evangelho com uma intensidade que vai além da simples oposição humana. Quando você sabe que o nome de Jesus está acima de toda a hierarquia espiritual maligna, você para de orar com medo e começa a orar com autoridade. Quando você sabe que a armadura de Deus é Cristo revestido sobre você, você para de se ver como uma vítima vulnerável e começa a se ver como um agente do reino equipado para a batalha. Quando você sabe que o Apocalipse descreve a derrota final e inevitável do adversário, você enfrenta as pressões do presente com uma serenidade que o mundo não consegue explicar, porque você conhece o final da história. Mateus capítulo 18, versículo 18, registra Jesus dizendo: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ligar e desligar. Essa linguagem não é poética. Era uma linguagem rabínica familiar aos ouvintes de Jesus, que descrevia a autoridade para permitir ou proibir, para abrir ou fechar, para declarar vinculante ou solto no campo espiritual. E Jesus estava entregando essa autoridade aos que creem. O que você declara com fé, alinhado à palavra de Deus e à autoridade do nome de Jesus, tem implicações reais nas dimensões espirituais. A hierarquia maligna conhece essa autoridade. É por isso que o adversário trabalha tão intensamente para manter os crentes na ignorância sobre o mundo espiritual, para convencê-los de que a guerra não é real, ou que é grande demais para eles, ou que só pastores e líderes têm autoridade para agir espiritualmente. Porque um crente que não conhece sua autoridade é um crente que não a exerce. E um crente que não exerce sua autoridade espiritual está, na prática, deixando o campo livre para que as forças do adversário avancem sem resistência. Chegamos ao final desse vídeo, e eu quero que você faça uma coisa antes de sair daqui. Não é complicado. Desça até os comentários e escreva: Eu declaro que estou de pé no campo espiritual com a autoridade do nome de Jesus. Escreva isso. Não é apenas um comentário, é uma declaração. É um posicionamento. É um ato de guerra espiritual no campo digital, onde outros crentes que estão passando pelas mesmas batalhas vão ler, vão ser fortalecidos, vão saber que não estão sozinhos nessa luta. Cada comentário nesse sentido cria uma corrente de encorajamento espiritual que vai muito além da tela do seu celular ou do seu computador. E se esse conteúdo abriu algo dentro de você, se essas 7 verdades iluminaram áreas do mundo espiritual que estavam no escuro para você, então compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando, que está sobrecarregado, que sente o peso de uma guerra que não consegue nomear, que vive com aquela inquietação de que algo maior está acontecendo ao redor e nunca encontrou respostas de verdade. Manda para essa pessoa. Porque talvez o que ela precise ouvir hoje seja exatamente o que você acabou de descobrir. Esse canal é um espaço seguro para quem quer entender o que a maioria das igrejas não ensina sobre o mundo espiritual. Não é um espaço de medo, não é um espaço de superstição, não é um espaço de sensacionalismo. É um espaço de verdade bíblica sólida, ensinada com profundidade e com amor por quem busca. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e entra para a família de pessoas que escolheram não mais andar no escuro sobre as coisas do mundo invisível. Cada novo vídeo é uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento, fortalecer a sua fé e sair do lugar de confusão para o lugar de clareza, de autoridade e de vitória. Porque você não foi chamado para viver com medo,
do que não vê. Você foi chamado para reinar em Cristo sobre tudo que existe, visto e invisível. Até o próximo vídeo.